Pessoal, boa noite. Nós vamos continuar então a nossa aula de estudo de sódio e nós vamos começar falando de hipernatremia. A aula vai ser dividida em duas partes, hipernatremia e hiponatremia. Eu sei que estou bem em cima do tempo, pois eu não enviei ainda o material. Vocês tentem ver antes da aula, tá? E amanhã a gente vai fazer uma atividade diferente. Então, a hipernatremia, ela é caracterizada por qualquer sódio acima de 145 metros por litro. Vocês têm que lembrar que toda hipernatremia ela é hipertônica, tá? Por quê? Porque ela causa um aumento efetivo na osmolaridade plasmática. Lembrando que a fórmula da osmolaridade é 2 vezes o sódio e a glicose e a ureia dividido por números maiores. E, na maioria das vezes, os pacientes têm uma hipernatremia por falta de água, por desidratação. Então, quais são os pacientes mais propícios a desenvolver a hipernatremia? São pacientes acamados, são bebês, onde eles dependem de uma terceira pessoa para hidratá-los, certo? E aí nós temos que perceber que a minha hipernatremia, ela ocorre quando eu tenho uma alteração do meu centro regulator. Eu posso ter uma capacidade reduzida de gerar um interstício normal e ele fica hipertônico, aqui é hipertônico. Eu posso ter uma alteração na minha secreção da vasopressina e posso ter também uma alteração da minha responsividade do ducto coletor. Mas o principal regulador neste caso, além da vasopressina, é o mecanismo de sede. Bom, as minhas etiologias da hipernatremia. Quando que eu tenho hipernatremia? Eu tenho hipernatremia, então, quando eu tenho uma perda de água livre. E ela pode ocorrer por suor, após um exercício físico importante, onde eu não me hidrato. Então, um exemplo clássico é uma pessoa que não está acostumada a correr e ela sai para correr. E ela sai para correr 21 quilômetros. E durante esse percurso, em nenhum momento ela se hidrata. Então, ela vai ter uma perda importante de água livre. E ela vai evoluir com uma hipernatremia, certo? O mesmo corredor que resolva correr 21 quilômetros e ele tome só água filtrada durante esse trajeto, ele pode evoluir com hiponatremia. Por quê? Porque entra muito água livre no meu organismo e aí a quantidade de sódio cai. É por isso que, para os atletas, o ideal é sempre repor em volume com Gatorade, onde tem sais minerais, certo? Outra causa de hipernatremia é perda respiratória, mas aí é mais incomum. Por quê? Porque o paciente que tem uma perda respiratória importante são aqueles pacientes mais graves de UTI. Mas isso também denota que a hipernatremia está intimamente ligada com mortalidade. Ou seja, os pacientes que acabam evoluindo com hipernatremia dentro do hospital, eles têm uma chance de 75% a mais de mortalidade do que um paciente que não tem esse tipo de sódio. E também eu tenho as patologias que causam a minha insuficiência do ADH, da vasopressina. Dentre eles, eu tenho os tipos de diabetes insípidos. Diabetes insípidos, ele pode ocorrer no meu sistema nervoso central, onde eu tenho uma diminuição da produção e liberação pituitária da vasopressina. Ou seja, eu tenho uma alteração no meu sistema nervoso central por um trauma, por uma cirurgia, por uma neoplasia, e aí a minha hipófise acaba não produzindo ou não liberando a vasopressina. A vasopressina é um hormônio antidiurético. Então, o paciente que tem uma diabetes insípidos, ele vai ter uma diurese extrema, de 3 a 15 litros por dia. Ele tem uma poliúria. Outra causa de diabetes insípidos é a diabetes insípidos nefrogênica, onde o ducto coletor
finalzinho dele, acaba não respondendo à vasopressina. Como é que ela não responde? Porque a vasopressina, ela age dentro de um receptor que chama aquaporina. Eu tenho aquaporina em todo o meu tubo. Eu tenho diversos tipos de aquaporina. A aquaporina no meu tubo do coletor é a aquaporina tipo 2. E a vasopressina acaba reduzindo a expressão desse receptor que jogaria a água para dentro do meu organismo. E ele acaba pondo água para fora do meu organismo. Certo? E quais que são as causas da diabetes insípidos nefrogênica? O exemplo mais clássico é o uso de lítio. Então, os pacientes que têm transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, eles acabam usando essa medicação que é o lítio e ele acaba reduzindo, então, ele acaba não respondendo ao líquido coletor à vasopressina. Outra causa de hipernatremia são as perdas de fluido hipotônico. Eu acabo perdendo um fluido por uma diarreia ou por um diurético. Esse fluido é hipotônico e acaba tendo uma hipertonicidade, então, plasmática, certo? E a última causa que eu vou falar é uma redução patológica da ingesta hídrica. Ou seja, o paciente ele tem uma deficiência e ele para de tomar água. Uma deficiência que eu falo uma doença psiquiátrica. Ele acaba evoluindo como hipodipsia, tá? Ele não bebe água. Muito mais incomum, ocorre principalmente nas enfermarias, quando o médico não está atento, mas é incomum, é uma infusão de salina, ou seja, uma infusão de soro hipertônico sem ajuste adequado diário. Então, quando você se colocaria um soro para o paciente, seja ele um soro isotônico, hipotônico ou hipertônico, isso tudo vai ser dependente da quantidade de sódio que cada um deles tem. Se eu colocar um soro e não pedir sódio diário, a cada 2 dias, eu posso causar um distúrbio de sódio neste paciente, certo? Então, nesse quadrinho aqui, está resumido as principais causas de hipernatremia. Então, eu tenho as perdas insensíveis, onde eu posso ter uma perda insensível de água, por suor, febre, exercício, temperaturas altas, no deserto, por exemplo, queimaduras e infecção respiratória, onde eu tenho uma alteração na taquipnea. As perdas renais, então, principalmente a diabetes insípido nefrogênica, o uso de algum diurético, principalmente o mannitol, e virose osmótica causada pela glicose. Perdas gastrointestinais como as diarreias e síndromes de mal absorção, e alterações no meu sistema nervoso central, onde eu levo uma perda da minha produção, ou diminuição, ou alteração da minha produção da vasopressina, tá? E shunt intracelular de água, isso é muito raro, shift intracelular de água, muito raro, pode ocorrer quando eu acabo tendo algumas complicações, tá? Causadas por convulsão ou até por rabdomiólise, mas é muito raro. E a retenção de sódio por solução hipertônica, certo? Bom, e o que causa isso? Quando nós estamos falando de distúrbio de sódio, tanto a hiponatremia quanto a hipernatremia, eu sempre vou pensar em alterações do sistema nervoso central. Então, fica uma dica. Quando vocês verem um paciente que tenha alteração do sistema nervoso central, do sensório, espasmo, convulsão, hiperreflexia, eu vou estar frente ao distúrbio de sódio. Os distúrbios de sódio são mais comuns em pacientes intra-hospitalares, mas eles não são os mais letais, mas eles são os mais comuns, principalmente a hipernatremia, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, como eu já disse, ele é frequentemente um marcador de doença grave e de mortalidade.
Então, tá, você já me falou das causas, já me explicou um pouquinho sobre a fisiopatologia. E quando vem lá um sódio acima de 145, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa é tentar calcular a osmolaridade urinária, porque através dela eu vou saber se a minha perda é de origem digestiva, de origem renal ou é extra-renal, ou é de origem central, desculpa. Então, como é que eu calculo a osmolaridade urinária? Também não vou pedir essa fórmula na prova, mas eu quero que vocês saibam que todo paciente com hipernatremia, eu deveria inicialmente calcular minha osmolaridade urinária. Então, eu calculo 2 vezes o meu sódio urinário mais o meu potássio urinário, mais a ureia urinária dividido por 6, mais a glicose urinária dividida por 18. Quando, vocês vão ver que no slide anterior eu falei que ela estaria acima de 700, significa perdas extra-renais. E aqui eu estou falando em 800, é porque vai variar conforme o livro que a gente acaba estudando. Não tem um consenso nisso, mas geralmente entre 800 já é uma osmolaridade alta. Então, quando eu tenho uma osmolaridade acima de 800, o que corresponde a uma densidade urinária habitual, afasto a possibilidade de diabetes insípidos, tanto central quanto nefrogênico. Ou seja, por quê? Porque minha osmolaridade está boa. Eu falei para vocês que os pacientes com diabetes insípidos, eles urinam muito. Eles têm uma poliúria, tá? Quando eu tenho uma osmolaridade baixa urinária, eu tenho uma deficiência de concentração da minha diurese. Então, eu estou frente a uma diabetes insípidos. Se ela está abaixo de 300, eu posso pensar que eu tenho uma falência do meu sistema de concentração urinária, certo? E se ela está entre 300 e 800, eu posso ter uma hipovolemia, eu posso ter um diabetes insípidos parcial, certo? Então, aqui é um outro quadrinho, esse aqui é um pouquinho mais fácil de entender, e ele também trata, além das causas, o tratamento. Então, quando eu tenho uma hipernatremia, eu não tenho uma causa evidente, ele está desidratado, tem uma história de diarreia, tem alguma síndrome infecciosa? Não. Sim. Então, daí eu vou ver. Se tem, eu tenho que investigar e tratar a causa. Eu não preciso calcular a osmolaridade. Mas se eu estou na dúvida, eu devo calcular a osmolaridade, certo? E quando eu calculo a osmolaridade urinária, se for menor de 300, eu vou fazer o teste com a vasopressina sintética. Se ele responde, é porque é central. Como é que eu faço? É um aplicador nasal, são sprays que você faz na narina do paciente. Se você fizer e ele diminuir o volume de diurese, era central. Se você fizer e ele mantém o volume, provavelmente é nefrogênico, e aí a gente tem que dar o tratamento para diabetes insípido nefrogênico. Que o paciente ele tem uma poliúria. E qual que é o tratamento? É diurético. Como assim, professora? Sim, é um diurético que vai restabelecer os receptores de aquaporina para tentar fazer o quê? Reabsorver mais água aonde? Nos túbulos. O principal diurético que a gente usa é a hidroclorotiazida, tá? Nesses casos. Bom, quando eu tenho uma osmolaridade de 300 e 800, eu posso ter uma diabetes, fico na dúvida, posso ter hipovolemia. E se ela está acima de 800, eu vou calcular o meu sódio urinário. Por que o sódio urinário vai ser importante? Porque se o sódio urinário for alto, significa que eu estou perdendo sal, mas eu estou perdendo água também. Se o sódio urinário não for tão alto, significa que eu tenho... Vai acabar o tempo, gente, desculpa. Significa que se o meu sódio urinário não for tão alto,